Saudações, torcedor Coxa Branca, começando mais um vídeo por aqui. Hoje vamos fazer atualizações dos últimos dias do Coritiba, o que teve de novidade, algumas renovações estranhas, vai começar a pré-temporada do clube. Então já vamos começar. Antes, se puder, deixe seu like, inscreva-se no canal, ajuda bastante para que eu possa continuar produzindo conteúdos diários sobre o Coritiba. E a primeira novidade, Fernando Seabra chegou hoje a Curitiba, amanhã começa a pré-temporada do clube, acredito que ele vai ser apresentado de forma oficial e também nos próximos dias, agora com os jogadores começando a chegar, vamos ver mais novidades, mais contratações, algumas renovações eu acredito que estejam pendentes ainda, como a do Maicon, por exemplo. Acho que eles estão só esperando acabar o contrato do Maicon com o Vasco para anunciar ele de forma oficial. Então, reapresentação amanhã, sábado, estreia no dia 7 de janeiro contra o Foz do Iguaçu no Couto Pereira e estreia do Brasileirão do dia 28 ou 29 de janeiro contra o Bragantino, também no Couto Pereira. O que tivemos nos últimos dias, só para relembrar, foi renovado o contrato do Sebastião Gomes, nosso capitão até 2028, um dos destaques da equipe, jogador importante, ótima notícia. E logo antes anunciaram, essa sim é uma renovação estranha, anunciaram a renovação do Rodrigo Moledo. Eu até coloquei os números dele ali na Série B. Jogou uma partida contra o CRB, foi até bem, foi um bom jogo dele, uma atuação segura. Foi surpreendente a escalação naquele dia por parte do Moza, mas ele deu conta do recado naquele momento. Mas em 38 jogos entrou em campo uma vez. E ali embaixo todos os números dele pelo Coxa, um jogo pela Série B, um pela Copa do Brasil e 5 pelo Campeonato Paranaense. Uma contratação que, olhando a parte esportiva, não faz o mínimo sentido. O que eu já vi é que é um jogador ótimo de grupo, que é importante ali nos bastidores, mas ainda assim eu tenho dificuldade em entender essa contratação, principalmente por mais que um jogador fique ali mais para compor elenco, ele tem um custo. Isso vale para o Moledo, que eu imagino que não seja um salário tão baixo assim. Isso vale para o Gabriel Leite, que é um salário, pelo que consta, é bem mais baixo. Mas você vai somando vários jogadores que estão ali mais para os bastidores, começa a dar um volume ali que depois não dá para dizer que falta dinheiro para contratação, né? Você começa a gastar em jogadores que não serão tão utilizados, pode faltar em outro ponto e a gente vê que a diretoria está bastante cautelosa em gastos. Mas em questão do Moledo, que já é uma notícia, a renovação dele foi no dia 24, dele do Sebas, fica aqui uma questão que está começando a me deixar curioso, que é a média de idade do Coritiba. Aqui eu separei, fiz um recorte dos zagueiros. Temos o Jaci com 28 anos, uma idade ótima para jogador de futebol, ele é o auge que um atleta geralmente se encontra ali perto dos 30 anos. O Maicon, 37, a gente já estava na dúvida como que o Maicon ia desempenhar numa Série A, se ele dá conta, se seria um jogador mais para compor elenco vindo um titular, mas a gente começa a ver que temos situações novas. Tem o Thiago Kozer, 21, que é um jogador que eu espero que ganhe mais espaço, vejo um potencial de evolução muito grande. Mas aí vamos ao Rodrigo Moledo, não tenho a mínima ideia de qual a intenção dele na parte esportiva, porque ele já tem 38 anos, a gente viu ali que ele fez uma partida na Série B, e agora continua fazendo parte do elenco. Eu já estava dando ele como descartado nas avaliações de elenco que eu estava fazendo, nem estava mais contando com o Moledo. Todo mundo foi pego de surpresa dias atrás com isso. Ali o Guilherme Aquino 21, não sei se vai continuar fazendo parte do grupo. E eu já coloquei o Thiago Santos ali para ajudar também a gente a ver essa questão da idade. Então ali 6 zagueiros, 3 deles acima dos 36 anos. 2 zagueiros de 21 e um de 28. Vai vir mais alguém? Renovaram com o Moledo. O Thiago Santos, ao que tudo consta, está muito perto. Tudo que a gente conversava aqui era de precisar vir um zagueiro mais jovem para ser titular do Coritiba, para disputar a posição ali com o Maicon. Agora renovam com o Moledo e trazem um jogador, que é outro que eu já falei bastante, que é o Thiago Santos, que eu também não vejo sentido na contratação. Um jogador que não atravessa o melhor momento da carreira,
tem alguns problemas técnicos e já tem uma idade elevada. Porque trouxeram, caso se confirme a chegada do Thiago Santos, e porque renovaram com o Moledo. Então, tá estranha essa formação do elenco do Curitiba, essa questão da idade. Vamos ver se agora, com a pré-temporada começando, vamos ter jogadores mais jovens chegando, eu acho que é importante. Aqui eu também fiz um outro recorte com as contratações divulgadas até agora, e novamente os 3 acima dos 31 anos. Aí já é mais perto dos 30, não é como Moledo e Thiago Santos, que já estão mais perto dos 40 do que dos 30. Né? Pedro Rocha, 31, William Oliveira, 32 e Tinga, 32. Então, mais 3 jogadores, os 3 contratados até agora, os 3 acima dos 30. E aqui eu peguei o nosso time base para a gente dar uma olhada como que ele está. Jogadores abaixo dos 30, nós temos só o Morisco com 21, o Ronier com 21, os 2 jogadores revelados na base, e temos também ali Jaci, o Alisson e Sebastian Gomes com 28. Aí nós temos Tinga 32, Maicon 37, Bruno Melo 33, Josué 35, Pedro Rocha 31 e o Lucero, caso se confirme, 34. São 6 jogadores acima dos 30 anos no time titular do Curitiba, no time base que eu imagino. 30 anos hoje em dia ainda não mudou bastante o futebol, jogadores ali na faixa dos 30, 31, 32, ainda tem muita linha para queimar, mas depois dos 35 já são exceções que conseguem desempenhar um bom nível, mas eu vejo um movimento aqui do Curitiba de aposta num time experiente. Vamos ver se na leva de contratações, que ainda precisa ter, tem muita posição carente no time, vamos ver se vão continuar insistindo em atletas ali depois dos 30, principalmente depois dos 35, que é quase o caso do Lucero, é o caso do Thiago Santos, é o caso da renovação do Moledo. Então, esse time que eu citei aí com uma média de quase 30 anos de idade é um ponto de preocupação, pelo menos no meu ponto de vista. Então, das novidades aí dos últimos dias diretamente do Curitiba seriam essas. E eu peguei aqui também algumas movimentações de mercado, de situações relacionadas ao Coxa. Nicolas Careca, jogador que foi nosso nessa temporada, foi para o Novo Horizontino, vai jogar novamente a Série B. Aí, ali no meio, uma situação que eu até comentei nos últimos dias, o Coritiba tinha entrado como interessado na contratação do Eric, que está no Vitória e pertence ao São Paulo. De acordo com a notícia, o Vitória aumentou a oferta e está com tudo certo para permanecer com o Eric, jogador de 28 anos, que daria uma rejuvenescida no elenco, tendência de assinar mais 3 anos com o Vitória. Ali, de acordo com a notícia, o Vitória ofereceu 5 milhões, o Coritiba entrou na disputa com uma oferta de 500 mil a mais, mas então a equipe baiana aumentou para 7 milhões essa proposta e está muito próxima de renovar. Então, um bom jogador que estava no radar, o Coritiba fez proposta, mas ao que parece vamos perder esse atleta. É uma notícia ruim. Acho que seria um jogador que acrescentaria muito ao elenco. E ali também mais três movimentações. Rafael William, que ainda pertence ao Coxa, eu acho que o contrato dele vai até o final de 2026. Foi emprestado para o Azures, já é o 4º ano de empréstimo do Rafael William, que fez alguns jogos ali em 2022 pelo time principal. Teve contrato renovado e agora está rodando por outras equipes. Provavelmente vai continuar assim até encerrar o contrato dele com o Coxa. Atlético Goianiense anunciou a contratação do Giovani, que estava por aqui. Giovani jogou bastante nessa temporada, entrando ali no segundo tempo, quando o time precisava segurar o placar. E também o Vitória renovou o empréstimo do Jamerson por mais uma temporada. Jamerson está machucado, teve uma lesão muito feia, mais ou menos na metade desse ano. Acredito que volte ali para abril, maio, talvez um pouquinho mais para frente, mas não veremos o Jamerson no Coritiba nessa temporada. Renovou com o Vitória. Então, dos últimos dias é isso. Tivemos as renovações do Moledo, do Sebastian Gomes. Tem esse ponto que está pegando para mim, que é a média de idade. O Coritiba tá renovando. Com essa renovação do Moledo não é muito estranha, né? Mas já foi feito, não tem como voltar atrás. Mas ficar atento com essa questão da idade. É óbvio que um Pedro Rocha de 31,
um Tinga de 32, não são contratações que preocupam, mas esse movimento de muita atenção para jogadores jamais ali do meio para o fim da carreira chama atenção e a gente precisa ficar atento. Ficar atento se o Coritiba vai manter esse padrão ou se foram exceções e os jogadores mais jovens para tornar o time mais novo mesmo, para dar mais fôlego, mais gás, se isso vai acontecer nos próximos dias, tá bom, gente? Tendo mais novidades, notícias de contratações, amanhã tem a representação, como eu falei, qualquer coisa nova que surja do Coritiba, estamos aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!